Oi, pessoal! Mais uma live começando. Hoje é a nossa série Em que São Paulo você quer voltar a viver? Que a ideia é a gente pensar, repensar, olhar para o nosso modelo de vida na cidade, olhar para tudo aquilo que poderia melhorar, para aquilo que é também legal, para aquilo que é a nossa vocação. Então, é uma série de lives que eu gosto muito, muito, muito de fazer. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Dante. Ele é publicitário aqui em São Paulo e ele é fundador da página Paulistanos, que faz cliques muito legais da cidade. Não só faz, né? Eles compartilham também o que outras pessoas estão fazendo. Então, estou muito ansiosa para ouvi-lo, para entender de onde veio essa ideia de criar o Paulistanos. E eu adoro fotografia. Opa! Oi, Dante, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Você consegue me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também, perfeito. Tá certo, então. Maravilha. Dante, estava aqui te apresentando um pouquinho, mas queria começar agradecendo por você ter aceito o convite para participar dessa série de lives que nos faz refletir sobre nosso destino comum enquanto sociedade e cidade, né? Que é essa série Em que São Paulo queremos voltar a viver. E eu estou muito animada para te ouvir, porque eu sei que você, além de publicitário, é o idealizador do Paulistanos, que não só registra, mas como está sempre olhando para detalhes que as pessoas não olham e olhando para a cidade de diversos ângulos, com diversos efeitos, sobre diversos olhares e filtros. Então, eu sei que de São Paulo você entende bastante. Então, já quero começar fazendo também a minha primeira pergunta para você, para a gente começar a trocar essa ideia, fazer esse bate-papo, que é, Dante, primeiro eu queria perguntar como que a cidade de São Paulo se conecta, como que ela marcou a sua trajetória pessoal de vida, porque para mim marcou muito, eu sempre falo, se hoje eu virei ativista e estou trabalhando com política e fui estudar política, foi porque São Paulo mudou minha maneira de ver o mundo. Então essa é meio que a minha relação. E eu queria saber a sua e também te perguntar de onde veio a ideia, a inspiração para criar o Paulistanos. Se você puder também contar um pouquinho mais sobre o projeto, agradeço. Certo. Eu agradeço também o convite. Eu fiquei surpreso e muito feliz pelo convite. Minha relação com São Paulo, meu primeiro ponto assim de referência, eu nasci no dia 25 de janeiro. Então, faço aniversário no mesmo dia da cidade de São Paulo. Então, já desde criança, sempre foi assim, motivo de felicidade. Criança, fala, pô, nasci no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Legal, assim, tipo, tem essa primeira relação, essa primeira referência, me acompanha, eu gosto de comemorar meus aniversários, então eu tenho essa data de 25 de janeiro, além da cidade, meu aniversário, então eu consigo ter essa referência. E um outro ponto também, que assim, eu sempre morei na periferia, então para ir para o centro, sempre foi um momento de passeio, de lazer. Eu gostava de ir no mapping, por exemplo, o antigo mapping, muita gente conheceu, eu tenho saudades, todo mundo gostava, era legal um passeio, ir nos parques, shopping. Então, assim, é uma referência de sair da periferia para ir para o centro, para se aproximar com o cotidiano paulistano e todo mundo vê que é correria, trabalho. Então, assim, eu tive essa relação quando criança e depois na adolescência eu comecei a atravessar a cidade para ir fazer Senai. Então eu saí da Zona Oeste, ia para a Zona Leste, pegava o metrô. O metrô é um símbolo de São Paulo. Muitas pessoas que a gente conversa fora de outros estados vão falar, o metrô de São Paulo, que causa mais interesse. Então, assim, eu sempre andei muito de metrô, então, assim, é uma referência legal, porque é onde acontece, você vê muitas coisas no metrô, né, no transporte público, no modo geral de São Paulo, então essa é a referência. Aí o paulistano surgiu, assim, da ideia, basicamente, é a rotina do paulistano, como que nós, paulistanos, vemos a cidade. Através dessa perspectiva, que eu tive a ideia do paulistanos, e no meio do caminho apareceu os fotógrafos usando a hashtag nossa, marcando a nossa página, e comecei a compartilhar essas fotos. E essas fotos mostram o São Paulo, mostram o paulistano. Então, virou uma grande galeria de fotos, se tornou uma galeria. Então, o paulistano, a ideia foi mostrar o olhar e chegou nesse ponto que me impressionou bastante, que é o olhar do fotógrafo em São Paulo. Com certeza. E eu, assim, putz, você falou de tipo deslocamento, centro e periferia. Cara, isso aí, acho que assim, é difícil não ter marcado a história de alguém de algum jeito, né? Eu, por exemplo, eu também sou da periferia, sou da Zona Norte,
extremo norte, fico aqui na Vila Mazei, que é perto do Tucuruvi, do distrito do Tucuruvi. Então, a última estação ali da linha azul, sentido norte, você falou do metrô, então o pessoal deve imaginar, né? Para quem é do sul, leste, oeste, é bem distante de chegar. Então, para mim, tudo sempre foi muito longe também. E eu só fui acessar o centro de São Paulo, por exemplo, para trabalhar. Então, com 17 anos, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada como vendedora na Galeria do Rock. E assim, era um sonho, porque eu sempre gostei muito de rock. Então, eu tô trabalhando aqui, era muito legal. E na época eu fazia faculdade de moda, né? Então, eu saía da Zona Norte para trabalhar no centro e minha faculdade ficava na Zona Sul. Então, literalmente, eu cortava a cidade todos os dias e ainda trabalhava aos finais de semana. E eu só fui acessar o centro para trabalhar. Eu fui descobrir o centro como um lugar de lazer, como um lugar assim pra gente ser ocupado mesmo de diversas maneiras, pela cultura, pela cidadania, mesmo quando eu era mais velha, assim, depois de alguns anos trabalhando, sabe? Que eu fui entender que aquilo era para mim também, que aquilo era de todo mundo, sabe? Porque para mim o centro era um lugar para você trabalhar e depois você volta aí para Zona Norte, né? Então tinha um pouco essa visão também. Então, um pouco parecido assim com a sua trajetória de cortar e de ver São Paulo. E vale ressaltar também que eu sempre gostei muito de fazer foto. Então, se você for no meu Instagram, né, quem tiver interesse, ver as fotos mais antigas, é tipo fotografia assim de paisagem da cidade de São Paulo, que eu sempre gostei. Aí depois eu acabei parando, enfim, por conta de tudo, assim, a vida foi mudando, fui ficando mais velha, mas eu gostava muito. Eu até virei Instagrammer. Então, na época que tinha os Instagrammers, que o Instagram, tipo, eles selecionavam alguns perfis que estavam fazendo fotos legais, segundo eles, e aí eles faziam encontros, assim, era super legal. Enfim, temos, acho que, uma história de vida muito parecida. É isso que eu estou querendo dizer. Resumindo, né? E, Dante, eu tava dando uma fuçada aí no perfil de vocês, né? Eu, enfim, sigo, acompanho. E, cara, eu vi um negócio, tipo, me corrija se estou errada, de tipo um correio elegante online, já que não tem festa junina, né? Não dá pra gente estar todo mundo ali na rua com as bandeirinhas, comendo ali os milho com os quentão. Vocês fizeram um correio elegante online. E aí eu fiquei, como que eles fizeram isso? E aí eu queria que você explicasse para quem tá vendo aí, para quem vai ver depois também, o que é o correio elegante online. E também, já aproveito e te faço uma pergunta para a gente começar a refletir. Se você acha que esse entretenimento em casa, né, essa coisa de cultura, distância e tal, é algo que veio para ficar ou não? Certo. O Correio Elegante, minha esposa estava aqui em casa, a gente estava conversando sobre festa junina, que não ia ter, a gente estava conversando sobre isso, aí ela teve uma ideia. O Correio Elegante, eu peguei o computador, a gente fez as imagens, aí postamos lá, né? Vamos ver que o pessoal vai reagir, vamos ver como vai ser a repercussão, né? Aí o pessoal gostou. Muita gente começou a mandar mensagem pedindo para mandar, alguns com vergonha, mas também pediam para mandar. Então foi um negócio bem legal. Essa interação eu nunca tinha feito na página dessa forma. Então foi bem bacana, foi positivo. Inclusive, ainda podem mandar, o pessoal parou de mandar agora, mas pode continuar mandando, o pessoal pode mandar o elegante que a gente vai estar postando nos stories. Então continua. E sobre a interação mais virtual, essa parte assim, eu acredito que o que está acontecendo hoje veio para meio que dar uma mudada. As lives, muito entretenimento online está acontecendo. Eu acho que é uma tendência. O brasileiro sempre se adaptou muito bem a tudo que vem acontecendo, porque por tudo que nós passamos, a gente acaba tendo que se adaptar, certo? Então, nessa fase também existe uma adaptação, então eu acredito que vai migrar para essa parte de entretenimento online, vai ter um pouquinho mais interação com os seguidores. Eu acho que é uma tendência forte que vai passar nos próximos anos, assim, para o pessoal começar a usar mais. Eu vi aqui, tipo, já umas 4 ou 5 pessoas mandaram ali um tchauzinho falando, tipo, continua, mandei, amei a ideia do Correio Elegante Online. Então, eu vi que o pessoal tá bem ativo aí, fiquei feliz, né? Eu tenho uma visão também parecida com você. Eu andei aí fazendo umas enquetes, né, aí no meu Instagram, conversando também com uma galera, assim, diversa, e todo mundo tem falado, eu gosto das lives, eu gosto, assim, tipo, de tudo que tá rolando de diferente, das pessoas se reinventando, né? O fato é que a gente não sabe até quando vai durar essa crise toda, então, entretenimento em casa
é algo que vai voar, né? Enfim, também compartilho da tua visão, né? E aí, a partir disso, também vão surgindo outras possibilidades, oportunidades, outro mercado, enfim. Né? Vamos acompanhar e continue aí. O pessoal mandou super apoio no Correio Dante online de vocês aí, que eu achei o máximo. E, Dante, ainda falando um pouquinho nessa linha de tendências que vieram para ficar e mudanças e tudo mais, cara, tem uma pesquisa que é uma pesquisa que me deixa muito chocada. Eu até compartilhei nos stories mais cedo. É da Rede Nossa São Paulo, é desse ano a pesquisa, e ela fala que 60% dos paulistanos, ou seja, das pessoas que moram aqui, até um pouquinho mais, se eu não me engano, 64% o número correto. Ou seja, 64%, 6 em cada 10 pessoas que moram na cidade de São Paulo, responderam à pesquisa falando que, se pudessem, elas mudariam daqui. Ou seja, né, se puder, na primeira oportunidade, estou saindo fora de São Paulo. E é muita gente quando você vai pensar proporcionalmente. E, além disso, quase 40% das pessoas que moram aqui em São Paulo não sentem orgulho de morar aqui. Falam, eu moro em São Paulo, né? Sabe como é? Tipo, uma coisa assim, não sentem orgulho, não querem estar aqui. E aí, isso é algo que vem me incomodando desde o começo do ano. Essa pesquisa é de antes da pandemia, é de fevereiro para março. E aí, né, recentemente, a Vejinha, aqui de São Paulo, fez uma matéria ótima falando sobre o que eles chamaram de debandada Faria Limer. Na verdade, estão falando da saída da XP, ali daqueles prédios corporativos na região da Faria Lima, né? E eles estão indo rumo ao interior. Mas, além disso, a gente tem empresas grandes como o Google, o Twitter e outras, né? Várias outras, adotando para valer o home office, né? Que é o trabalho em casa, o trabalho à distância. Ou seja, se você está em São Paulo, se você está no Acre, tudo bem, né? Você está trabalhando à distância, está tudo certo. E aí, eu fico pensando, cara, será que estamos vivendo o início de um decrescimento populacional em São Paulo, de uma debandada rumo ao interior, rumo a outros estados, outros países, enfim, uma debandada daqui? Aí eu queria perguntar se você tem essa percepção e se você concorda com essa visão de tipo, que São Paulo não é uma cidade tão acolhedora assim, por isso que as pessoas querem sair daqui, e o que você acha que poderia melhorar para que as pessoas fiquem aqui e tenham orgulho dessa cidade? Eu lembro também de um momento de São Paulo, que na época eu estava na escola, ensino fundamental, e falavam das indústrias. Muitas indústrias saíram de São Paulo no período por causa da poluição. Estava poluindo muito, teve esse período. Nós estamos passando agora por um momento similar. Por conta da alta população de São Paulo, eu acredito que o trânsito está piorando, transporte público lotado. Eu acho que esse é um ponto que incomoda alguns paulistanos de querer sair, querer se mudar. Eu acho que isso influencia. Porém, eu sei que tem muitos paulistanos que ainda gostam da cidade. Eu acredito que não deve ter essa demanda toda. Eu acho que deve permanecer, assim, muitas pessoas. Eu acho que com o trabalho que vinha sendo feito nos últimos anos de lazer na Paulista, os eventos de food truck, tudo que vinha acontecendo em São Paulo, eu acho que é um motivo para o pessoal voltar, assim, tipo, não, eu sinto orgulho da minha cidade, está acontecendo. Não é só trânsito, não é só poluição, não é isso. Eu acho que o pessoal vai começar a ver, tanto que no trabalho do paulistano, para ver São Paulo com um olhar diferente, para ter o orgulho paulistano, poder continuar morando em São Paulo, continuar fazendo São Paulo crescer. Eu acredito que o investimento na cidade para desenvolver, tanto na parte de transporte coletivo, mobilidade urbana, eu acho que tem que ter mais uma cobrança da população por melhorias, para que esse risco do pessoal começar a sair de São Paulo reduza um pouco. Eu acho que falta investimento, por isso que muitas pessoas querem sair, porque tem muita gente numa cidade que não tem um desenvolvimento proporcional ainda, mas eu acredito num avanço nos próximos anos que dê para muitos paulistanos que ainda querem sair, falam, não, vou ficar na cidade, tenho orgulho de morar aqui. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser investido em São Paulo. Não, perfeito. E a gente recebeu vários comentários do pessoal falando, sou do Piauí, vim para São Paulo, não troco por nada. Muita gente falando que a noite paulistana é a melhor coisa de São Paulo. Uns falando da cultura, da gastronomia. E, de fato, né, foi isso que você trouxe. Poxa, São Paulo não é só trabalho, ônibus lotado, horas no trânsito,
poluição. São Paulo também tem uma vida, né, que é para as pessoas, que ela não é só para o trabalho, para o carro e tudo mais. Como você falou, eu acho que todo esse movimento de ocupação da cidade, né, nos últimos anos, trouxe, enfim, uma outra percepção, talvez, né, para muitos paulistanos. E aí eu queria te perguntar sobre isso também. Aproveitar que você já tocou no assunto, vou perguntar. Todo esse movimento que a gente está vendo é um movimento, sabe? Não é uma ação separada, não é só a Paulista que abriu no domingo. É festival de food truck, são várias feiras que ocorrem no Memorial da América Latina, Clube Homes, em várias quebradas também, feirinha no Grajaú, feirinha no Tucuruvi, feirinha em vários, tudo quanto é canto na rua, a galera indo e curtindo. Enfim, vários estabelecimentos aqui em São Paulo começaram a ocupar a calçada, a fachada da calçada, ficou mesinha na rua, e a galera ocupando o mesmo espaço público, várias praças ganhando Wi-Fi, não só no centro, então muitas vezes fala, é só no centro. Não, tem vários outros pontos da cidade que tem, precisa avançar muito ainda, mas acho que está avançando, poderia ser mais rápido, quem sabe fique, né, depois de tudo isso está acontecendo. Mas enfim, cara, é um movimento, assim, uma mudança cultural mesmo na cidade, né? Por essa ocupação dos espaços e por esse convívio desses espaços como eu comentei antes, né? Não só do exercício da cultura, do encontro, do relacionamento, do entretenimento, mas também da cidadania, né? E a gente não pode negar que a gente vem de um passado autoritário, em que as ruas, né, em que o espaço público ele é para circulação e não para ocupação. Tanto é que muita praça em São Paulo não tem banco. Tanto é que enfim, praça, muitos outros espaços, várias vezes, enfim, outros espaços públicos tem grade, né? Então é uma coisa assim meio bizarra, mas porque vai nessa lógica de que a cidade não é feita para as pessoas, né? Como a gente estava falando aqui. É feita para o carro, é feita para o trabalho, mas não é isso. São Paulo tem vida, tem muita gente renovando, inovando, enfim, fazendo coisas legais por São Paulo, né? Eu acho que esse movimento que a gente viu nos últimos anos, não só político, mas da sociedade mesmo, é algo que talvez eu acho que é muito, muito positivo. Mas eu tenho medo, e é isso que eu queria compartilhar com você. Com esta pandemia, eu já vi um monte de gente, assim, de especialista, de influencer, comentando que a tendência é que as pessoas, mesmo pós-pandemia, fiquem mais em casa, fiquem mais reclusas, fiquem com mais medo e que também muito lugar, por conta da crise econômica, pode ir fechando. Então, vai ser um momento difícil. Bom, tem uns otimistas que falam que mesmo assim, essa ocupação com o espaço público vai continuar. E uns mais pessimistas que falam que não. E eu queria perguntar a sua opinião sobre isso, se acha que vai intensificar ou não no pós-pandemia, e também perguntar um pouco da sua opinião sobre esse movimento, se você concorda comigo que é um movimento, que é uma mudança cultural pela ocupação e disputa aí desse espaço público na cidade. Sim, eu compartilho essa opinião. Isso que veio acontecendo desde 2011, 12, mais ou menos, se não me engano, dos eventos culturais e lazer, eu acho que isso vem acrescentando muito para São Paulo, vem sendo bem positivo, eu gosto bastante. Inclusive, na semana passada, você conversou com o Felipe, eu achei legal pra caramba sobre o Parque Minhocão, é um projeto bacana. E esse tipo de coisa que São Paulo precisa, eu acredito muito que, mesmo passando a pandemia, eu sou otimista, eu acredito que vai voltar ao normal nessa parte de evento, lazer, essa parte nós queremos viver em São Paulo, os parques, primeiramente, porque é um espaço grande. Eu acho que não dá para ter medo de parque. O pessoal vai ter medo de quê? De andar no shopping, show, estádio de futebol, assim, vai ter um receio ainda. Eu acredito que esses eventos que as pessoas se tornam mais próximas venham a ter uma rejeição. Mas eu quero ser otimista, eu quero ver novamente shows em São Paulo, eventos em São Paulo. A população não tenha medo. Eu acho que o medo é normal no começo, mas tendo segurança, tendo o cuidado necessário, eu acredito que gradualmente volte. Porque o paulistano ficou muito tempo dentro de casa ou no shopping, ou no trânsito, ou no carro. Eu acho que a rua, os parques, as praças, têm que ser ocupadas pela população. Nós temos que estar na rua. Igual você falou, as praças que não têm banco. Nós temos que cobrar da subprefeitura e da prefeitura, cuidado, uma manutenção, para a população frequentar esses locais públicos, que é direito da população, é nosso direito estar ali na rua.
Eu acho que esse espaço é nosso, a população vai passar por um período de um pouquinho de medo, receio, mas temos que insistir, nós que temos o Carnaval Paulistano, outras pessoas que envolvidas com a cidade de São Paulo, incentivar o pessoal para voltar ao lazer com cuidado, mas também gradualmente ir voltando ao novo normal, de forma que não deixe tudo que nós conquistamos nos últimos anos para trás. Tudo que nós conquistamos fica esquecido, isso não pode acontecer. Eu acho que nós temos que manter, voltar de uma forma segura e crescer e avançar mais nesse ponto do lazer na rua. O paulistano está na rua, andar na rua, passear na rua, se divertir na rua. Eu acho que esse é um ponto importante. Com certeza, concordo 100%. Acho que assim, quando você fala de estar na rua, né, e quando você deu também o exemplo dos shoppings, é isso, assim, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade, de uma cidade que foi construída, tem até um termo, eu estudei uma vez, eu não lembro o nome da autora, sei que era uma mulher, mas é uma antropóloga que fala dos enclaves fortificados, ou seja, é como se fossem grandes muros, assim, né? E aí as pessoas vão de um lugar para o outro, ou seja, do shopping para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para a academia, da academia para a escola, ou seja, não há convívio neste espaço público. E aí, em uma sociedade e cidade como a nossa, extremamente desigual, muitas pessoas têm falado disso aqui também no comentário, da periferia, e a gente que é da periferia sabe muito bem que precisa, e muito, de que nesse espaço essas pessoas ficam sufocadas muitas vezes pela falta de um espaço que seja voltado para elas, para as pessoas, e não só para essa dinâmica do trabalho, de volta para casa, enfim, essa rotina exaustiva, né? Essa rotina que remete à escravidão, à servidão, né? Que você não tem um tempo para exercer as suas atividades mentais, culturais, entretenimento, e ser você enquanto ser humano e não só alguém que está prestando um serviço, se dedicando a ser um profissional e ter uma carreira, né? Então, e isso pesa muito para a periferia. Então, tem todos uns estudos, assim, também, que eu já cheguei ali um tempo atrás, sobre os bailes funks, por exemplo. Então, é bailão em Heliópolis, fecha tudo, todo mundo na rua, e vai na sexta, vai até o domingo. Cara, aquilo é a principal, é uma ocupação do espaço público, e tem todo um debate de que isso, por exemplo, poderia ser políticas públicas, por exemplo, ter um lugar perto para as pessoas irem, trabalhar também, muitas pessoas que querem trabalhar na comunidade e tudo mais, querem dormir, né? Enfim, mas tudo isso tem a ver com esse modelo de cidade fechado, né? Com esse modelo de cidade que não usa o seu espaço público. E digamos que o espaço público, como maneira de lazer, de entretenimento, ele é mais barato, porque ele é gratuito. Então, promover essas atividades também como políticas públicas. Então, o cinema ao ar livre foi uma coisa que a gente está crescendo bastante, né? Poxa, tem ali um mirante, né, na Vida Paulista, várias vezes. Eu já fui aqui umas 2 ou 3 sessões de cinema de graça. Você vai lá e uma puta vista ali, um cineminha de graça super gostoso. E como lá também vários outros lugares estão rolando. Então eu acho que eu também sou otimista. Eu acho que esse movimento não vai morrer e que as pessoas vão querer voltar para a rua o quanto antes. Porque a gente está em casa, a gente está longe, né? E tem uma coisa do brasileiro, tem um povo que se toca muito, que é muito afetivo, muito amoroso, que gosta de festa e tudo mais. Então eu acho que a gente vai, e também eu vou um pouco nessa linha que você foi, não acho que você vai morrer. E eu ainda vou além, acho que vai intensificar. E tem uma dúvida, assim, na verdade, uma curiosidade que eu queria te perguntar, que é coisa mais assim de quem gosta de foto, né? De quem mexe com fotografia. E eu gosto muito. Você tem, assim, mais ou menos o que você acha que as pessoas mais registram em São Paulo? Eu tenho uma dúvida, eu fico pensando, será que é mais prédio? O que é céu, assim? E eu queria perguntar, assim, até pra gente discutir o que a gente acha que isso representa, assim, sabe? Você tem uma média sobre o que você costuma mais ver ali no Paulistanos? Cara, o que eu mais vejo no Paulistanos é a parte da arquitetura de prédios. Os prédios, arranha-céu em São Paulo, são muito fotografados. Tem alguns fotógrafos que gostam de mais de detalhes, tipo de janela, de fachada, um detalhe mais específico. Outros gostam de mais pegar o céu, focar mais na parte da estrutura do prédio. Eu acho que a parte dos prédios são muito fotografados em São Paulo. Também
a parte, por exemplo, do aquilo que é mais símbolo de São Paulo, por exemplo, MASP, luz, eu acho que tem muito registro também disso, além dos arranha-céus em São Paulo, dos prédios. O paulistano, os fotógrafos nossos são, cara, tem um monte de fotógrafo que participa aqui, que manda foto pra gente, são excelentes fotógrafos. As fotos que eles tiram são incríveis e é difícil falar, não, é mais isso, mais aquilo. Não, existe todo um conjunto, existe todo uma visão assim de São Paulo, ter prédio, a arquitetura de São Paulo é muito boa, aqueles prédios mais antigos, construções antigas também são muito fotografadas. O que eu tenho visto bastante agora é mais pessoas que não fotógrafos, acho que alguns fotógrafos profissionais estão saindo de casa ainda, mas não com a câmera, provavelmente com o celular. Estão registrando momentos das pessoas andando de máscara, dentro do metrô, nas escadas, nas ruas. Eu acho que está, mas nunca abandonando aqueles pontos que são... Qualquer um que é de São Paulo vê e fala, puta, esse aqui é em São Paulo. A pessoa pode estar longe, pode estar pelo outro lado do mundo. Vai ver e falar, esse aqui é o São Paulo, esse aqui é o Teatro Municipal, esse aqui é o MASP. Então, assim, esses pontos de São Paulo são muito fortes, são muito fotografados, porque tem toda uma beleza. A arquitetura de São Paulo é muito fascinante. Eu acho que é incrível em São Paulo, essa parte. Quais pontos fora do centro, mais na periferia, costumam ser mais fotografados? Ou quais pontos você acha que deveriam ser mais fotografados? Sim, a periferia... aqui no Paulistanos eu gosto de compartilhar muito foto de periferia também. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de compartilhar a foto da periferia. O pessoal tira, mas não marca, sabe? Tem uma certa vergonha ainda. Eu acho que isso não deve existir. A periferia tem a beleza dela. Tem muitas fotos que são incríveis na periferia. Então, assim, quem estiver assistindo que gosta de foto da periferia, marca o Paulistanos, bota a hashtag do Paulistanos, que eu gosto de compartilhar. A periferia é onde nós estamos, a maior parte da população está na periferia de São Paulo. Então, assim, é legal ver. Um ponto que eu vejo assim, muito fotografado é o Pico do Jaraguá. Está na periferia e é muito fotografado. Tem também alguns lugares na Zona Sul também que são fotografados bastante também na periferia. Tem algumas páginas que nos seguem, que é de alguns bairros específicos, também marca a gente em foto, tem umas fotos bacanas da periferia deles. Tem muita gente que gosta de fotografar. Então, assim, eu acho que deve ter um incentivo maior. Teve um período que eu fazia toda segunda-feira, só postava foto de periferia, umas 3, 4 fotos só da periferia de São Paulo. Então, acho que sim, o pessoal tem que tirar foto da periferia, não pode ter vergonha. Tem muita beleza, tem muita a realidade do paulistano na periferia, tem que ser vista a periferia. Eu acho que, inclusive, eu sempre tento incentivar um pouco mais de marcar a gente nessa parte, porque é legal ver a periferia de São Paulo. Aqui a Desirê acabou de mandar. Jardim Miriam, Zona Sul. Conheço, Desirê. Sim, Eu já rodei bastante São Paulo, viu? Conheço tudo quanto é. Jardim Miriam tem página que segue a gente. Foco no Jardim Miriam. Assim, eles marcam bastante a gente em foto. Tem umas fotos legais lá. Ah, que legal. Também a Desirê mandou que tem uma página sobre taipas, que é bem legal. Se você puder mandar Sim. aqui, Desirê, o nome da página pra gente já depois dar uma seguida lá. O pessoal mandando aqui, Morro Doce, Zona Oeste, é isso aí, galera. E eu acho que fica também a provocação, não só pela valorização, né, da gente tirar mais fotos e reconhecer a beleza das periferias. Além dessa valorização, é aquilo que a gente já falou também, algumas pessoas mandaram. A periferia precisa de cuidados, ela precisa, enfim, de investimentos, ela precisa de uma série de coisas que dependem do poder público, né? Então, eu acho que isso é um desejo meu para esse que não dá mais para a gente deixar, por exemplo, hoje em São Paulo, a gente tem 3 milhões de pessoas que não têm saneamento básico em casa. Ou seja, elas não têm garantia de água potável, elas não têm garantia de luz elétrica, não têm garantia de uma via pública ali iluminada, asfaltada, tampouco coleta de lixos, enfim. Ou seja, moradias precárias em áreas de risco. E eu acho que, assim, não dá mais para a gente deixar esse número tão grande de pessoas, uma cidade tão rica como São Paulo, nessas condições. E que isso é prejudicial para toda a sociedade. Então, eu acho que, assim, o que eu espero desse pós-pandemia é que a gente tenha mais solidariedade.
e entenda que somos um coletivo e que esse individualismo de tipo, eu tô bem, então o outro tanto faz, não faz mais sentido. Que a minha vida depende da do outro, o outro tem que estar bem, para todo mundo estar bem, né? Somos aí um coletivo. E nessa linha, já quero te perguntar também, em qual São Paulo você quer voltar a viver? Que é o tema da nossa live. Eu quero voltar a viver em uma São Paulo em que morar na periferia ou morar no centro dá na mesma, porque os dois... se você morar no Morro Doce, na Vila Mazei, ou se você morar na República, na Paulista, Pacaembu, outras regiões centrais, são ótimas porque todo bairro de São Paulo é bom. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a periferia e não deixar mais que tanta gente fique em condições tão precárias. Então, essa é São Paulo que eu quero, assim, que eu desejo, né? Que voltar mais solidária, humana e desenvolvida. Aí, queria perguntar qual São Paulo você quer voltar pós-pandemia? Sim. Essa parte da periferia, assim, modo de geral de São Paulo, a parte que a população de São Paulo, o Brasil inteiro, assim, nós muitas vezes recebemos o mínimo do governo de condições. Falta um desenvolvimento, falta olhar para a população, olhar para a periferia, investir na periferia. Por exemplo, muitos bairros da periferia tiveram muitos casos de coronavírus, tiveram óbitos, porque às vezes falta um cuidado, falta uma estruturação na periferia. A população de São Paulo, o paulistano, merece mais cuidado, merece investimento. Igual você falou, o bairro da periferia e a República tem que ter a mesma estrutura, tem que ter o mesmo desenvolvimento, unificar, tanto que tem as subprefeituras que estão responsáveis para ser os braços do prefeito e ajudar nesse desenvolvimento. Então, a população tem que se envolver na política, tem que cobrar dos vereadores, dos subprefeitos, saber quem é o secretário, saber de onde cobrar para poder a São Paulo se desenvolver. E a São Paulo que eu quero também é tudo isso, que eu sempre quis e continuo querendo. Agora, passando a pandemia, eu vou querer muito mais. Eu quero uma São Paulo desenvolvida, eu quero poder andar de transporte público com qualidade, com o ônibus tendo toda frequência, eu quero poder andar de carro tranquilamente com um trânsito melhor, quero poder andar em São Paulo a pé, quero estar na rua, quero ir para a Paulista, quero sentar na Paulista de domingo, quero fazer piquenique, quero ir para os parques. Eu quero uma São Paulo mais desenvolvida. Eu quero que agora, nesse momento, tudo que a gente está passando sirva para o poder público ter mais empatia pela população, a população saber cobrar, a população não só baixar a cabeça e concordar, a população fiscalizar, a população querer exigir um pouquinho mais. Eu quero uma São Paulo mais engajada, uma São Paulo que tenha mais pessoas envolvidas com a política, ativista, as pessoas, todo mundo comece a se manifestar um pouco mais nesse ponto para conseguir cobrar esse desenvolvimento que nós precisamos em São Paulo. Eu quero poder andar em São Paulo e falar, não, eu tenho muito mais orgulho do que eu tinha 10 anos atrás. Eu quero ter muito mais orgulho, cada vez mais orgulho de São Paulo por ser uma cidade desenvolvida. Nós somos uma cidade gigantesca. Eu quero mais para São Paulo, eu quero desenvolvimento, eu quero viver numa São Paulo onde as pessoas têm mais educação, tenham mais condições para viver, o pessoal da periferia vai até o centro, mas também vê que a periferia dele tem a beleza, tem o investimento. Eu quero tudo isso para uma São Paulo melhor. Perfeito. A gente recebeu também comentários muito legais de uma São Paulo para todos, tipo, uma São Paulo mais solidária, né? Então, a gente recebeu aqui uma São Paulo mais justa. Várias palminhas, corações. Precisamos de políticos e não de politicagem. Ótimo. A Desirê mandou aqui Trilha Favela, o nome daquele perfil que ela falou, que faz fotos de Taipas, né? Se eu não me engano. A maior cidade do Brasil precisa conhecer melhor todas as suas realidades. A gente recebeu comentários ótimos. Eu acho que você falou, né? Uma São Paulo mais engajada é algo que já está acontecendo. As pessoas Sim. estão cada vez mais engajadas. Isso eu acho que é uma tendência bem bacana. Aqui a Lê mandou uma São Paulo segura, com certeza, né? Eu acho que uma coisa que faz também as pessoas se afastarem, quererem mudar daqui, além da injustiça, do estresse, é a segurança, né? Eu acho que essa questão da criminalidade, da violência, é um tema muito sensível, mas que só se resolve quando a gente fala de oportunidades, de educação,
de mais gente na rua, né? Porque tem muita gente que, eu tenho medo de andar à noite na rua. Todo mundo tem, ainda mais se for mulher, você tem medo duas vezes. Sim. Mas se você tá passando por uma rua com gente, então pessoas na calçada ali num restaurante, com um cinema na praça, uma boa iluminação, isso é segurança. Tem vários, até arquitetos, né, que a gente fala um pouquinho de arquitetura, que falam disso, né, de tipo que as pessoas são os olhos da cidade, né, e os olhos que fazem a segurança e o monitoramento. Então não adianta você pôr cerca elétrica e segurança com arma que você não vai resolver o problema da violência, a gente vê que não resolveu. Então, acho que ficam aí, né? Mais essa reflexão. E acho que, poxa, a gente teve vários insights legais no nosso papo. Tá chegando ao fim. Prometi 40 minutinhos, então tá super cumprido. E, olha só, uma São Paulo com a população consciente de seus direitos e deveres para que a qualidade de vida melhore. Uma São Paulo para as pessoas, mais humana. Uma São Paulo tem o coração do tamanho do universo, isso é verdade. Uma São Paulo humanizada. Perfeito, não, as pessoas estão arrasando, Dante. Queria te perguntar também se você tem mais alguma consideração para você mandar uma mensagenzinha final para a gente encerrar a nossa live com chave de ouro. Sim. Em cima de tudo que nós conversamos, para quem está acompanhando a live, para os paulistanos, de modo geral, que vão assistir depois, que estão seguindo a gente nas páginas, não perca a esperança numa São Paulo melhor, continue acreditando, continue correndo atrás, continue batalhando. Esse momento da pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, estamos aprendendo muito com isso, então tenha muita força nesse momento, a parte emocional é muito importante, nesse momento manter o emocional bem equilibrado, vamos manter o foco em São Paulo, cobrar, exigir, saber obedecer nosso espaço, vamos fazer São Paulo ser uma cidade muito melhor, eu quero uma São Paulo que os paulistanos falam, eu tenho orgulho de ser paulistano, eu quero isso, então fica a mensagem, muita força e vamos continuar juntos nessa missão por uma São Paulo melhor. Perfeito, maravilhosos. Gente, pessoal que veio do meu perfil, siga o Paulistanos, pessoal do Paulistanos, me siga que eu estou falando desses temas mais políticos, sempre também com muito respeito, com muita leveza, com muito dado, com muita pesquisa. E pode contar comigo, viu, Dante? A gente está junto nesse sonho. Seu sonho é o meu sonho e acho que de muita gente que está assistindo a gente tá aqui também. Com certeza. Perfeito. Muito, muito obrigada pela live. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Vai ficar salvo no meu perfil. Quem quiser depois voltar, pegar alguma coisa, mandar para um amigo, para uma amiga, vai lá que tá salvo. Dante, muito, muito obrigada. Uma boa noite para você e vamos juntos por uma São Paulo para as pessoas mais humanas, mais justa, que dê orgulho para esses 40% aí que não tem orgulho. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Coração. Beijo. Tchau, tchau, gente.